pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Na videoaula de hoje vamos finalizar o tapete peixinho. Caso você não tenha visto como fazer a primeira videoaula, eu vou deixar o link disponível na descrição desse vídeo. Aqui agora, pessoal, com essa parte aqui finalizada, que é o corpo e a cabeça do nosso peixinho, eu vou virar aqui naquela parte onde a gente fez as correntinhas do trabalho. E aqui agora, eu vou utilizar o abóbora. Se você quiser brincar com restinhos de linha, como eu fiz a cabeça dessa cor, eu vou fazer o rabinho dessa cor também. Eu vou vir na primeira correntinha, que equivale ao primeiro ponto, e vou trabalhar um ponto alto. E vou seguir fazendo agora um ponto alto para cada correntinha feita aqui anteriormente. Então, aqui a gente vai trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito para iniciar o rabinho aqui. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Bom, pessoal, já estou finalizando, trabalhando um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Vamos ficar com um total de 37 pontos altos, que é a mesma quantidade de pontos que fizemos na primeira carreira do nosso peixinho. Agora, a gente vai aumentar, trabalhando as carreiras de idas e voltas, fazendo um aumento no primeiro e um aumento no último ponto. Igual a gente fez aqui para aumentar o nosso desenho no corpinho, agora vamos trabalhar para aumentar aqui para fazer o desenho do rabinho. Então, a gente pode virar o nosso trabalho. Você pode subir com 3 correntes, ou você volta no mesmo ponto de base e você vai trabalhar um ponto baixo e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto. Você escolhe qual a forma que você quer iniciar o seu trabalho. Aí, você volta no mesmo ponto e trabalha um ponto alto para fazer o primeiro aumento. Agora, a gente vem no ponto seguinte, trabalha um ponto alto. E segue trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito, até chegar no último pontinho, onde vamos trabalhar um aumento no último ponto. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui e já volto. Bom, pessoal, já tô finalizando aqui a segunda carreira. Na segunda carreira, eu trabalhei o aumento no primeiro ponto. E agora, no último ponto, eu vou trabalhar o segundo aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Então, aqui nessa segunda carreira do rabinho, vamos ter um aumento no primeiro e no último pontinho. Agora, a gente vai virar o nosso trabalho. E vamos fazer um aumento também no primeiro e no último ponto. Então, aqui, eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Caso você queira subir com 3 correntes, pode subir. Volto no mesmo ponto e trabalho mais um ponto alto, formando o primeiro aumento, fazendo 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, eu venho no ponto seguinte, trabalho o primeiro ponto alto. No próximo, um ponto alto. E sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito, até chegar no último pontinho. Aqui, vamos trabalhar o total de 6 carreiras com essa repetição. Essa é a nossa terceira carreirinha, contando desde a primeira do rabinho. Então, aqui eu vou fazer essa terceira carreira e vou fazer mais 3, trabalhando o aumento no primeiro e no último pontinho de cada carreira. Então, para não ficar muito repetitivo, eu vou finalizar aqui essa terceira carreirinha, trabalhando o aumento no primeiro e no último pontinho, e vou fazer mais 3 carreiras dessa forma. Quando eu estiver finalizando a sexta carreira, retorno novamente com vocês.
Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantada. A gente vai ter aqui ao todo 6 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A primeira carreirinha que eu trabalhei com 37 pontos. Aí, na segunda, eu já trabalhei um aumento no primeiro e no último pontinho. Na terceira, na quarta, na quinta e na sexta carreira também. Vamos trabalhar um aumento no primeiro e no último pontinho de cada uma das carreiras. Vamos ficar com um total de 47 pontos nessa sexta carreira aqui, porque aqui a gente fez 5 carreiras com 2 aumentos. Então, se eu fiz 37 pontos aqui na primeira carreira e eu vou aumentar mais 10 pontos, nessa sexta carreira vamos ficar com um total de 47 pontos altos. Então, essa é a nossa última carreirinha para a gente começar uma divisão para formar o desenho do rabinho aqui. Então, eu vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito. Já trabalhei o aumento no primeiro ponto. Agora, no último pontinho, eu vou trabalhar o último aumento aqui, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou virar aqui, virei. Eu vou continuar fazendo um aumento no primeiro pontinho aqui. Então, vou buscar a laçada, eu vou iniciar com um ponto baixo e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto. Vou voltar no mesmo ponto de base e vou trabalhar mais um ponto alto para formar aqui o meu primeiro aumento. Caso você tenha dificuldade, como eu já disse anteriormente, é só você subir com 3 correntes aqui, tá bom? Então, agora, pessoal, eu vou trabalhar 22 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito após fazer esse primeiro aumento aqui. Então, agora eu vou fazer 22 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Bom, pessoal, fiz o aumento e 22 pontos altos. Esse próximo pontinho vai ser um pontinho isolado, para a gente poder mostrar que aqui vai ser o desenho do rabinho do peixinho. Então, eu vou direto no próximo pontinho, após concluir os 22 pontos, e vou fazer um ponto baixo. E aí, eu laço o fio e volto a trabalhar agora no próximo ponto, um ponto alto para cada ponto alto feito. Então, a gente vai ter agora 22 pontos altos e vamos fazer um aumento no último ponto. Então, aqui a gente vai ter um ponto baixo no meio dessa carreira, que é a de número 7, contando desde o início, tá bom? Então, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Bom, pessoal, após fazer o ponto baixo, eu trabalhei 22 pontos. E no último ponto, eu vou fazer um aumento. Vou fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Virei o trabalho, eu vou fazer um aumento agora no primeiro pontinho aqui. Então, eu volto no mesmo ponto, trabalho ponto baixo e uma correntinha. Aí, eu trabalho um ponto alto no mesmo ponto de base para formar o primeiro aumento aqui. E agora, eu venho no próximo ponto e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Se na carreira anterior eu trabalhei 22 pontos altos, aqui agora eu vou ter 23. E eu não vou trabalhar no ponto baixo, tá? Vou fazer um ponto alto para cada ponto alto feito. Bom, pessoal, completei os 23 pontos após fazer o primeiro aumento. Agora, eu não vou trabalhar no ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar carreiras de idas e voltas aqui. Então, eu vou virar o trabalho. Depois, a gente vai fazer do outro lado também a mesma repetição. Aí, eu vou voltar nesse mesmo pontinho e vou trabalhar um ponto baixo e uma correntinha.
e venho no próximo ponto e trabalho um ponto alto. E aqui eu sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito, até chegar no último ponto, onde iremos fazer o aumento. Se na carreira anterior a gente tinha 23 pontos, nessa a gente vai ter 24 e a gente vai fazer o aumento ali, tá bom? Bom, pessoal, já estou finalizando os 24 pontos. E agora, no último pontinho, eu vou trabalhar o aumento, fazendo 2 pontos altos juntos, na mesma correntinha aqui, porque eu iniciei com um ponto baixo e uma corrente. Vai ficando assim, certo? E agora, eu vou fazer a última carreira aqui dessa parte do rabinho. Eu vou virar, vou vir no mesmo ponto e agora eu não vou trabalhar o aumento. Vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. E vou trabalhar apenas um ponto alto agora para cada ponto feito da carreira anterior. Aí, vamos ficar com um total de 26 pontos altos aqui. Fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Contando com um ponto baixo e uma correntinha no primeiro pontinho. Bom, pessoal, trabalhei aqui, então, ponto alto para cada ponto alto feito. Aqui eu já posso puxar um pedaço maior de fio, porque aqui eu vou cortar. Essa parte já ficou finalizada. Agora, tudo que a gente fez desse lado, a gente vai fazer desse outro lado também, tá? Então, aqui é o seguinte, a gente não trabalha onde a gente tem aqui o ponto baixo, certo? Então, aqui eu vou fazer uma laçadinha inicial. Nem vou virar, vou iniciar aqui mesmo. Eu vou pular o ponto baixo e vou iniciar aqui no próximo pontinho, tá? Porque a gente não trabalhou no ponto baixo. Então, eu vou vir no primeiro ponto e vou dar início, então, ao primeiro ponto alto, para fazer um ponto alto para cada ponto alto feito. Aí, que a gente segue trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito, até chegar no último ponto. Quando chegar no último ponto, vamos fazer um aumento, tá bom? Bom, pessoal, não trabalhei no ponto baixo e fui fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Agora, no último pontinho, eu vou pegar dentro da correntinha, onde eu trabalhei aqui ponto baixo e uma corrente, e vou trabalhar um aumento dentro da correntinha aqui. Eu já posso virar o meu trabalho. Virei, vou voltar no mesmo ponto e vou trabalhar o ponto baixo, uma corrente, volto no mesmo ponto e trabalho um ponto alto para formar o aumento. E agora, eu sigo fazendo apenas um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Então, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto alto feito. Bom, já finalizei aqui, então, fazendo o aumento, ponto alto para cada ponto alto feito. Aí, a nossa última carreira, a gente faz 100 aumentos para ficar com 26 pontos altos aqui ao todo, igual a gente trabalhou aqui. Então, eu vou subir já fazendo ponto baixo e uma correntinha. E sigo agora trabalhando apenas um ponto alto para cada ponto alto feito, até chegar no final. Quando chegar no último ponto, a gente não vai trabalhar aumento, para ficar com 26 pontos altos.
Bom, pessoal, como aqui é apenas uma repetição, finalizei os 26 pontos, cortei o fio. Como a gente está do lado avesso, eu já coloquei o fio aqui para embutir. E aí, agora a gente vai trabalhar a barbatana do nosso peixinho do lado direito da peça. Como a gente trabalhou as carreirinhas de pontos baixos, fica fácil você ver qual que é o lado direito e qual que é o lado avesso aqui da nossa peça, certo? A gente finalizou a última carreira com os 26 pontos do rabinho do lado avesso, aí eu virei e agora eu vou utilizar a mesma cor do rabinho para dar início à barbatana aqui do peixinho. Na primeira carreira, da primeira listinha aqui que a gente iniciou no corpinho, eu fiz 4 carreirinhas. Vamos dar início na quarta carreirinha aqui, ó. Se você fez com a mesma quantidade cada listinha, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou dar início nessa quarta listinha aqui, tá? Dessa primeira, na quarta carreira da primeira listinha. Eu vou pegar, então, a mesma cor que eu utilizei para fazer o rabinho. Vou fazer uma laçadinha inicial. E aqui, pessoal, vou prender na agulha e vou enrolar 1, 2, 3 vezes o barbante aqui na agulha. Eu vou trabalhar ponto alto triplo. Agora, eu vou vir bem aqui, ó, na cabecinha do ponto dessa quarta carreira aqui da primeira listinha e vou trabalhar o ponto alto triplo. Eu alongo aqui, vou tirando sempre de 2 em 2 laçadinhas. Então, busco o fio, tiro 2 laçadas, busco o fio, tiro mais 2, busco o fio e tiro as últimas 2, finalizando o ponto alto triplo. Sempre a gente vai enrolar aqui no início 1, 2, 3 vezes. Eu vou vir agora por dentro aqui do ponto alto e vou trabalhar o ponto alto triplo. Então, alongo, aqui o meu fio desfiou, vou fazer ele novamente. Alongo, tiro sempre de 2 em 2 laçadinhas, até finalizar o ponto alto triplo. Vai ficando assim. Enrolo sempre 3 vezes. 1, 2, 3. Venho aqui no mesmo pontinho, vou introduzir aqui, vou buscar a laçada e vou tirando sempre de 2 em 2 laçadinhas, até finalizar o ponto. Aqui eu já trabalhei 3 pontos altos aqui, triplos. Então, enrolo 1, 2, 3. Venho aqui agora no ponto baixo, trabalho o ponto alto triplo. Aí, aqui, pessoal, a gente vai fazendo sempre assim, ó. Enrola 1, 2, 3 vezes. Eu venho aqui por dentro de cada um dos pontos e vou trabalhando o ponto alto triplo. Eu vou fazer o total, pessoal, de 23 pontos altos triplos. Eu vou trabalhando 2 pontos, pegando assim por dentro do ponto alto. E na cabecinha de cada um dos pontos, eu vou fazendo também o ponto alto triplo. Aí, pessoal, vai ficando assim, ó. A gente vai subindo. Então, eu vou trabalhar 23 pontos altos triplos, fazendo dessa forma. E quando eu estiver finalizando os 23 pontos altos triplos, eu retorno novamente para mostrar para vocês como que tá ficando. Geralmente, eu coloco 2 pontos altos triplos, onde eu tenho o ponto alto, eu pego aqui 2, e onde tem aqui a cabecinha do ponto, eu trabalho um ponto alto triplo. Eu vou dar uma pequena adiantada aqui e já volto.
Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantadinha. Eu trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E aqui no ponto baixo eu vou completar o ponto alto triplo de número 23. Caso você tenha colocado um pouco mais de pontos para ficar mais cheinho, pode? Pode. Aqui é uma sugestão já contando para quem tiver dúvidas. Aqui eu vou contar as carreiras para ninguém ficar com dúvidas aqui, ó. Do início do nosso peixinho, que é essa primeira carreira que eu fiz aqui no mostarda, ó, a gente tinha 1, 2, 3 carreirinhas, certo? A gente iniciou na quarta carreira. Então, eu vou contar essa quarta carreira como a primeira que eu iniciei aqui o detalhezinho, ó. Sem contar de ponto baixo, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas, tá vendo? Aqui no meu deu 23 pontos altos triplos. Agora, eu vou trabalhar 10 pontos altos duplos. Então, vou enrolar 1, 2 vezes o fio aqui na agulha. Só que primeiro eu vou finalizar o meu último ponto alto triplo aqui, ó, para formar o de número 23 no ponto baixo. Então, eu vou sempre tirando de duas em duas laçadinhas. E agora sim eu enrolo 1, 2 vezes apenas. E eu vou trabalhar 10 pontos altos duplos. Então, eu tiro as laçadas e vou tirando de duas em duas. Finalizei o primeiro ponto alto duplo, enrolo 2 vezes. Venho no mesmo pontinho, faço o segundo ponto alto duplo. Enrolo 2 vezes, venho na cabecinha do ponto, faço o terceiro ponto alto duplo. Vai ficando assim. Enrolo 1, 2. Venho no próximo pontinho, busco a laçada e vou tirando sempre de duas em duas laçadinhas para finalizar o ponto. Enrolo 2 vezes. Em cada ponto alto, pessoal, eu tô sempre fazendo 2 pontos, ó. E depois trabalho o ponto na cabecinha do ponto. Aqui eu estou fazendo ponto alto duplo. Então, já trabalhei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enrolo 2 vezes. Próximo ponto. Completo o ponto alto duplo de número 7. Enrolo 2 vezes. Vou fazer o de número 8. Enrolo 2 vezes. Vou fazer aqui o de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fazer o último, que é o de número 10. Finalizado 10 pontos altos duplos, agora vamos trabalhar 17 ponto alto normal. Então, a gente vai enrolar só uma vez na agulha. E a gente continua trabalhando, só que a gente faz pontos altos normais, ó. Fiz 1, 2, no ponto baixo, 3, 4, sempre pegando aqui por dentro de cada um dos pontos. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou completar, pessoal, 17 pontos altos aqui e já volto. Bom, pessoal, completei 17 pontos altos normais aqui. E como a gente vai diminuir para fazer o desenho aqui do peixinho, agora eu vou trabalhar 8 meio ponto alto. Eu vou laçar como se fosse fazer um ponto alto, só que eu venho no ponto, busco a laçada e tiro tudo de uma vez só. Lembrando de pegar por dentro aqui dos pontos, ó. Então, a gente busca o fio, tira tudo de uma vez só. Trabalhei o primeiro meio ponto. Laço o fio, vou buscar a laçada
Que eu peguei onde tá bem apertadinho e tiro tudo de uma vez só. Trabalhei o segundo meio ponto. Laço o fio, próximo pontinho. Vou buscar a laçada, tiro tudo de uma vez só. Já trabalhei, então, 3 meio ponto. Eu vou completar 8. Então, agora eu completei 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu vou completar o 8º meio ponto. Então, aqui no meu, eu fiz 8 meio ponto para chegar aqui na direção dessa lista do meio. Caso você tenha feito um pouco mais, vai ficar nessa penúltima lista, no meio, onde vai finalizar aqui a última listinha para fazer a cabeça, tá? Então, caso o seu não tenha dado aqui, você pode fazer mais alguns pontinhos. E agora, a gente vai fazer pontos baixos. Então, vou aqui no mesmo pontinho, vou trabalhar o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo. Vou fazer ponto baixo até chegar no meio aqui nessa última listinha aqui, ó. Que é a primeira listinha da última lista do lado da cabeça. Então, aqui no meu, já fiz 2 pontos baixos, certo? Então, vem aqui, completo o terceiro. Fiz aqui 4, 5, 6. E agora, já estou finalizando, que eu estou na primeira carreirinha aqui da última listinha do lado da cabeça. Aí, pessoal, vai ficar assim, ó. A gente trabalha pontos baixos até chegar aqui. No meu, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos para chegar aqui, tá? Agora, a gente vai virar. Para virar, eu vou fazer uma correntinha. E aí, eu viro o meu peixinho. Virei aqui o peixinho, eu vou fazer o seguinte, fiz a correntinha, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo no próximo ponto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, pessoal, eu vou seguir fazendo ponto baixo, aonde tinha aqui os pontos baixos. Aqui no meu, eu vou fazer 4 pontos baixos e já cheguei na direção do meio ponto. A gente trabalhou o total, pessoal, de 8 meio pontos, certo? Então, a gente vai laçar o fio, vai passar aqui, ó, por debaixo e vai trabalhar o primeiro meio ponto. A gente laça, tira tudo de uma vez. Laça, tira tudo de uma vez. Busca o fio, tira tudo de uma vez. Já trabalhei 3 meio ponto. Então, agora eu completo 4, 5, 6, 7 e vou finalizar o 8º e último meio ponto. Vai ficando assim. Agora, a gente vai trabalhar 17 pontos altos normais, fazendo um ponto alto normal em cada um dos pontos altos feitos. Eu vou dar uma pequena adiantadinha aqui até completar os 17 pontos altos e já volto. Bom, pessoal, finalizei 17 pontos altos normais. Então, agora a gente vai fazer os pontos altos duplos, enrolando 2 vezes na agulha.
Aqui eu trabalhei 10 pontos altos duplos. Então, eu sempre enrolo 1, 2 vezes na agulha. Próximo ponto, busco a laçada e vou tirando de 2 em 2 laçadinhas até finalizar os pontos. Já fiz 2. Enrolo 2 vezes, completei o terceiro ponto alto duplo. Enrolo 2 vezes, completei o quarto. Enrolo 2 vezes, completei o quinto, 2 vezes na agulha, completei o sexto ponto alto duplo, fiz o sétimo, enrolo 2 vezes, fiz o oitavo, enrolo 2 vezes, fiz o nono, enrolo 2 vezes e vou fazer o último ponto alto duplo aqui, completando 10 pontos altos duplos. Completei 10 pontos altos duplos, aqui ficou 23 pontos altos triplos, certo? Para que essa parte aqui do fundo fique um pouco maior, a gente vai trabalhar 13 pontos altos triplos e nos últimos 10 vamos enrolar 4 vezes na agulha. Então, vou fazer 1, 2, 3 voltas na agulha. E vou trabalhar o primeiro ponto alto triplo aqui. Lembrando que é só você tirar de 2 em 2 laçadas. Novamente, enrolo 1, 2, 3. Próximo ponto, busco a laçada e vou tirando sempre de 2 em 2. Já fiz 2 pontos altos triplos, enrolo 1, 2, 3. E vou tirando de 2 em 2 laçadinhas. Eu vou fazer o total de 13. Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantada. Vou fazer mais um ponto alto triplo, enrolando 1, 2, 3 vezes. Caso você não queira fazer enrolado com 4 na agulha, você pode finalizar apenas enrolado com 3. Nesses últimos 10 pontos, eu vou enrolar 1, 2, 3, 4 vezes na agulha. E vou trabalhar 10 pontos altos quádruplos aqui. Aí, a gente vai sempre tirando de 2 em 2. Fiz o primeiro, enrolo 1, 2, 3, 4 vezes na agulha. E vou tirando de 2 em 2 laçadinhas. Para que essa parte fique maior. Então, enrolei 1, 2, 3, 4. Vou fazer assim só nos últimos 10 pontos. Bom, pessoal, já tô finalizando aqui, enrolando 1, 2, 3, 4 vezes na agulha. Vou vir no último ponto e vou trabalhar o último ponto alto com 4 enroladas na agulha. Quando você finalizar aqui o último ponto, agora a gente vai voltar pro lado direito do nosso trabalho, certo? Para completar a terceira carreira. Então, vou virar meu trabalho, que está ficando assim. E agora, para subir, eu vou trabalhar um ponto baixo
e uma corrente para ser equivalente como se fosse a um ponto alto, certo? E eu vou fazer mais uma correntinha, porque agora a gente vai trabalhar pontos altos duplos. Então, eu vou enrolar apenas duas vezes o barbante apenas na agulha. Vou vir no próximo ponto, vou buscar a laçada, tiro duas e tiro as últimas duas, finalizando o ponto. Eu vou trabalhar 28 pontos altos duplos aqui agora, só pontos altos duplos. Vou fazer 28, eu estou no segundo, enrolando duas vezes, busco o fio e vai tirando de duas em duas laçadas. Então, eu vou fazer 28 pontos altos duplos e já volto. Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantada, já fiz 27 pontos altos duplos, vou fazer o de número 28. Enrolo duas vezes, busco o fio, trabalho o último ponto alto duplo, que é o de número 28. Agora, eu vou trabalhar 14 pontos altos normais, então, eu vou enrolar só um na agulha, vou buscar o fio, tiro as duas laçadas e tiro mais duas. Então, agora, eu vou fazer 14 pontos altos normais. Finalizado 14 pontos altos normais, eu vou trabalhar 12 meio ponto. Então, eu laço o fio, busco, tiro tudo de uma vez só, trabalhando o primeiro meio ponto. Laço o fio, busco, tiro tudo de uma vez só. Laço o fio, busco, tiro tudo de uma vez só. Então, eu vou trabalhar 12 meio ponto. Finalizado 12 meio ponto, vamos fazer ponto baixo. Aqui, então, vou fazer no próximo ponto 1, no próximo completo 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, no próximo 8 e vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. Eu vou subir com uma corrente e vou virar o meu trabalho, que está ficando assim. E agora que eu já fiz uma correntinha, eu vou no próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo e no próximo vou fazer um ponto baixo. Agora, pessoal, eu vou trabalhar pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos, tá? Finalizado 9 pontos baixos, vamos trabalhar meio ponto aqui agora. Eu vou fazer 10 meio ponto. Laço o fio, busco, tiro tudo de uma vez só. Então, aqui eu completei 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, completei 10 meio ponto. Finalizado 10 meio ponto, a gente vai trabalhar 14 pontos altos agora. Então, laço o fio, tira as duas primeiras laçadas e fecha o ponto. Busca o fio, tira as duas primeiras laçadas e fecha o ponto. Eu vou trabalhar, então, 14 pontos altos aqui e já volto. Já finalizei aqui, então, pessoal, 14 pontos altos. Note que o ponto fica um pouco tombadinho. Aí, no próximo ponto, a gente vai trabalhar um aumento. Vou fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Tá vendo que o pontinho aqui já ficou organizado, já ficou retinho? Após fazer esse aumento, eu vou fazer 7 pontos altos normais. Então, já venho no próximo ponto e vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Então, aqui eu já fiz 3, 4, 5, 6 e 7. Finalizado o ponto alto de número 7, note que tá ficando tombadinho novamente. No próximo ponto, vamos fazer o segundo aumento. A gente trabalha 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Vai ficar assim. E agora, a gente trabalha um ponto alto para cada ponto alto feito. Já deu uma adiantadinha, trabalhando ponto alto para cada ponto alto feito. Quando você chegar aqui nos últimos 5 pontinhos, nesses últimos 5 pontinhos aqui, ó, para dar uma altura, eu vou trabalhar pontos altos duplos. Caso você queira só fazer pontos altos, também pode. Eu vou enrolar 2 vezes na agulha nos últimos 5 pontos, busco a laçada e vou tirando de 2 em 2 laçadinhas. Enrolo 2 vezes. E vou fazendo aqui os pontos altos duplos. Aí, pessoal, fica assim a nossa barbatana. Agora, a gente tá aqui do lado avesso, certo? Eu vou fazer... Vou virar aqui. Está ficando assim o nosso trabalho, certo? Eu vou voltar nesse mesmo ponto e vou fazer um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto feito aqui. E vou seguir, pessoal, fazendo esses pontos baixos até chegar aqui nessa parte, tá? Quando estiver chegando aqui, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, fui trabalhando apenas pontos baixos aqui, fazendo um ponto baixo para dar acabamento em cada ponto feito da carreira anterior. A gente vai organizar essa parte aqui, ó, que a gente fez a subida.
Então, eu vou trabalhando pontos baixos. Só para organizar essa parte aqui. Então, eu venho aqui num ponto, vou trabalhando pontos baixos. Aí, aqui eu já pulo aqui no buraquinho, vou fazendo ponto baixo só para dar um acabamento aqui nessa parte. E aí, eu pego aqui no pontinho baixo para descer. Aí, eu venho aqui num pontinho aqui seguinte e faço um ponto baixo. Pra quê, gente? Só pra ficar aqui mais arrumadinho aqui esse cantinho, tá? Finalizou aqui o ponto baixo. Antes da gente fazer o contorno aqui na nossa peça, eu vou alongar aqui um pedaço maior de fio e vou cortar. Aqui, pessoal, a gente finalizou do lado direito aqui do nosso trabalho, certo? Pra fazer a barbatana do outro lado, se você quiser fazer seu peixinho só com a barbatana, pode? Pode, vai ficar bem bonitinho também. Aqui, a Ione, que fez esse modelinho, fez 2 barbatanas. Para ficar mais fácil para todo mundo fazer, eu já fiz uma, mas eu vou explicar para vocês, tá? Aqui no meu já tá pronto. A outra parte da barbatana tá faltando só fazer a carreira de ponto baixo. Por quê? Porque eu vou fazer o contrário. Ao invés de iniciar do lado direito da peça, igual a gente iniciou aqui, você vai pegar o seu peixinho, vai virar ele, tá? Virou o seu peixinho aqui, ó, você vai começar no mesmo lugar onde eu mostrei aqui pra vocês, a gente começava anteriormente. Na 4ª carreira da primeira listinha subindo, tá vendo? Então, você vai repetir igualzinho eu ensinei pra vocês. Vai iniciar aqui, ó, fazendo o primeiro ponto alto triplo nessa primeira carreira aqui, ó, ao lado do ponto baixo. Igualzinho, você vai repetir. Qual é a diferença? Para ficar certinho assim, ó, você inicia do lado avesso da peça. Então, você vai virar aqui e tudo que eu ensinei para vocês para fazer do outro lado da barbatana, você vai seguir igualzinho, a mesma quantidade de pontos, vai dar tudo certinho, tá? Aí, você vai fazer a primeira carreira, vai fazer a segunda, a terceira e a 4ª carreirinha. Quando você tiver finalizado a 4ª carreirinha, ela vai ficar do lado direito da peça. Aí, se eu fosse fazer a carreira de ponto baixo, a carreira de ponto baixo iria ficar do lado avesso. Então, eu cortei o fio após fazer os 5 pontos altos duplos aqui, ó. Tá vendo? É igualzinho, gente. Fiz o aumento, ponto alto para cada ponto alto feito, e nos últimos 5 trabalhei ponto alto duplo. Então, a única diferença desse outro lado, eu cortei o fio e vou fazer pontos baixos para dar acabamento, tá? Para que os pontos baixos dê acabamento aqui do lado direito, eu vou iniciar deste lado aqui, tá? Então, não precisa ter dúvidas. Vou falar aqui mais uma vez para ninguém ficar perdido aí. É igualzinho, viu, gente? Por isso que eu não vou gravar tudinho com vocês. Eu ensinei para vocês iniciando aqui na 4ª carreira do nosso peixinho aqui, ó, nessa listinha ao lado do ponto baixo. Você apenas vai virar pro lado avesso e vai fazer tudo que eu expliquei para vocês igualzinho, tá? Como a gente trabalha carreiras de idas e voltas, não vai ter diferença se você fizer uma carreira do lado direito e uma do lado avesso. A gente só vai fazer essa outra parte aqui da carreira de ponto baixo. Aí, na carreira de ponto baixo, eu vou iniciar aqui no primeiro pontinho, igual eu finalizei aqui com vocês, ó, um pontinho à frente. Eu vou iniciar em um pontinho à frente aqui também, tá? Aí, você faz igualzinho, tudinho, como eu expliquei pra vocês, você só vai cortar o fio quando você finalizar seu 5º ponto alto duplo, pra gente poder fazer essa carreira aqui, tá? Para fazer a carreira de ponto baixo, eu vou vir no pontinho aqui ao lado do nosso ponto baixo para fazer um acabamento. E vou fazer aqui um primeiro ponto baixo. Se quiser, já aproveita para esconder essa pontinha de fio. E aqui a gente vai contornar fazendo pontos baixos. Nessa parte aqui, ó, para dar um desenho aqui mais bonito. Então, a gente vai fazendo ponto baixo para não ficar aquela descida. E após fazer assim, ó, subindo, a gente vai trabalhar apenas
um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior até chegar no final. Como aqui é apenas uma repetição, vou fazer os pontos baixos aqui e já volto. Bom, pessoal, já estou finalizando a carreirinha de pontos baixos na segunda barbatana, que como eu expliquei para vocês, a gente trabalha do lado avesso, aí essa carreira de pontos baixos ia ficar do lado avesso do nosso trabalho. Então, após você fazer aqui o último ponto baixo, já pode puxar um pedaço maior de fio e aqui você já pode cortar. Falta fazer agora, pessoal, o contorno do peixinho, que é opcional, se você não quiser fazer, não precisa, mas se a gente fizer, vai ficar mais bonito o nosso trabalho. Para ficar mais em evidência, eu vou estar utilizando agora outra cor. Não vou utilizar agora esse abóbora, para dar um contraste. Depois a gente vai fazer o olhinho do nosso peixinho. Como a gente tá aqui do lado direito, vou virar aqui, no mesmo lugar onde eu ensinei para vocês anteriormente, tá? Eu vou estar utilizando agora o marrom café. Agora, pessoal, com a cor mais forte que você queira fazer o acabamento aqui do seu trabalho, a gente vai apenas contornar com ponto baixo. Vou começar por essa parte aqui do rabinho, tá? Pra ficar mais fácil. Vou fazer a laçadinha inicial, prendo na agulha. E aqui a gente fez a última carreira com aqueles 26 pontos do lado avesso. Só que agora a gente vai fazer pontos baixos e vai ficar aqui bem certinho. Então, aqui agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. A gente vai contornar o nosso peixinho com pontos baixos. A cor para você contornar aí depende das cores que você utilizou. Se você fez com sobrinhas de fios, você pode utilizar uma outra cor aqui também. Eu peguei uma sobrinha também de marrom, então, vou fazer o acabamento aqui na cor marrom. Poderia fazer com preto, só que eu não quero que fique tão escuro o peixinho nessa parte. Então, eu vou fazer com marrom café mesmo. Então, por essa parte, a gente vai trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto feito. Bom, pessoal, tô chegando no cantinho, trabalhando ponto baixo aqui em cada ponto feito. E aqui, como eu vou ter que virar para poder descer, eu vou fazer uma correntinha, vou voltar no mesmo ponto e vou trabalhar um ponto baixo. Aqui você pode fazer o contorno da forma que você achar que vai ficar melhor aí no seu ponto. Aí, eu venho por dentro aqui, ó, trabalho um ponto baixo. E vou descendo aqui, ó, pegando por dentro dos pontos, igual a gente fez a parte da barbatana. A gente vai passando aqui por dentro do pontinho, só que a gente vai trabalhar pontos baixos aqui para ir contornando essa parte. A quantidade de pontos baixos, pessoal, daqui depende da tensão do seu ponto. Se você acha que você pode fazer mais pontos ou menos, depende da tensão de pontos aí de cada um. Aqui no meu, estou fazendo assim. Aqui tá vendo que ficou longe? Então, vou trabalhar outro ponto baixo aqui, ó, bem pertinho. É porque aqui fica apertadinho, mas dá pra pegar. Então, vou introduzindo aqui por dentro, na cabecinha aqui do ponto, pra poder fazer um ponto baixo aqui.
Quando você chegar aqui, pessoal, nessa parte de baixo, a gente tem aquele ponto que a gente não trabalhou nada. Você pode optar, se você quer fazer um ponto baixíssimo aqui, nesse ponto. E aí, você volta aqui no ponto subindo e trabalha os pontos baixos para subir aqui também. Só para fazer o contorno da sua peça. Aí, você vai fazendo os pontos baixos até chegar na parte de cima. Quando chegar no topo, se você quiser fazer o ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo pontinho, igual eu fiz para descer, vai ficando assim, ó. E aqui a gente vai fazer por toda essa parte só pontos baixos também. Eu vou dar uma grande adiantada e já volto para mostrar para vocês como que vai ficar. Bom, pessoal, já dei uma adiantadinha aqui. Não falei quantidade de pontos, pessoal, porque aqui a gente vai fazer apenas o acabamento de pontos baixos. E aqui depende se você quer utilizar mais ou menos pontos, se seu ponto é mais apertado, se não é, para ficar aqui com um caimento legal. No cantinho, eu trabalhei aquele ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Mas caso você não queira fazer corrente, não tem necessidade de fazer também. Aqui por toda essa parte também, a gente vai trabalhar os pontos baixos. Então, primeiro, a gente vai fazer um contorno no peixinho inteiro. Lembrando sempre de pegar, pessoal, sem ser por fora do ponto. A gente pega assim, ó, por dentro de cada um dos pontos, fazendo os pontos baixos aqui de acabamento. Aí, a gente vai trabalhando aqui os pontos baixos até chegar na parte ali da barbatana. Lembrando, a quantidade de pontos depende aí se seu ponto é mais apertado, se ele é mais frouxinho, para saber quantos pontos você irá gastar. Trabalhamos aqui os pontos, tá vendo? Nesse pontinho que eu não vou colocar, porque eu já vou subir, porque senão não vai ficar esse encaixezinho. Então, aqui no pezinho do ponto, eu não trabalhei o ponto baixo. Aí, agora, eu vou direto já começar a subir. Então, vou vir aqui, ó, por dentro do pontinho e vou fazer os pontos baixos subindo. Então, a gente sempre vai colocando aqui os pontinhos por dentro para fazer o contorno aqui. A gente vai fazer o contorno por todo o nosso peixinho. Na parte da barbatana, na parte da cabecinha. A gente vai fazer o contorno nele todinho com pontos baixos. Quando você estiver chegando aqui, ó, nessa subida, se você tiver mais dificuldade, aqui é aquela dica que eu uso da correntinha. Caso você não tenha necessidade de usar corrente, não precisa. No meu, eu vou fazer uma correntinha no cantinho, vou voltar no mesmo ponto e vou trabalhar um ponto baixo. E aí, eu sigo agora trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo feito. Vou contornar toda essa parte aqui com pontos baixos. Quando chegar aqui, vou caminhando com pontos baixos por toda a volta do peixinho, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar só pontos baixos. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma grande adiantada e já volto. Bom, pessoal, deu uma mega adiantada, apenas contornando aqui todo o peixinho com pontos baixos. Então, contorna a cabecinha, a outra barbatana. Apenas nos cantinhos eu trabalhei uma correntinha para poder descer.
E aqui você vê qual a quantidade que fica melhor, se você quer colocar o ponto baixo no pezinho ou não. Aqui, por exemplo, eu não coloquei para não ficar aqui embabadadinho. Então, eu fiz um ponto baixo e já fui direto aqui descendo. E aqui eu já estou finalizando. Aqui, pessoal, para ficar com o acabamento bem bonitinho aqui, a gente não vai finalizar com um ponto baixíssimo. Quando você chegar aqui no final, trabalhando os seus pontos baixos, a gente vai fazer uma correntinha, certo? E para finalizar aqui, eu vou alongar um pedaço maior de fio e vou cortar para fazer a finalização aqui de forma que fique disfarçadinho. Para fazer a finalização de forma disfarçada, a gente vai pegar aqui o barbante, vai passar aqui pela frente. Meu último ponto aqui, ó, é uma correntinha, certo? Eu vou passar sem ser no primeiro ponto baixo aqui, no segundo, e vou buscar a laçadinha, para formar a correntinha do nosso primeiro ponto baixo aqui na parte de cima. Aí, eu passo aqui pela frente, venho por dentro da correntinha que a gente fez aqui e vai buscar essa laçada pro lado avesso do trabalho. Dessa forma, a nossa finalização aqui, ó, fica toda certinha, não fica aquela marcação grosseira do ponto baixíssimo. E aí, pessoal, é só embutir todas as pontinhas de linha que ficaram. Agora, só falta fazer o olhinho do nosso peixinho. Para fazer o olhinho aqui do peixinho, eu vou estar utilizando o branco e a gente vai fazer o anel mágico. Eu passo o barbante por debaixo do dedo, dou 2 voltas na minha direção. Firmo a pontinha do fio, vou pegar agora a agulha para crochê, vou passar debaixo da primeira laçada e vou buscar a segunda para dentro aqui da primeira. Eu giro e vai formar estilo um Ezinho. Agora, eu já posso buscar o fio e trabalho uma correntinha. Aqui eu vou retirar meu dedo, porque meu anel mágico ficou formado e eu tenho uma correntinha para dar apoio. Eu vou subir com mais 2 correntes para ficar com 3 correntinhas equivalentes ao primeiro ponto. Vou laçar o fio e dentro do anel, eu vou fazer aqui mais 15 pontos altos, para ficar com um total de 16 pontos. Então, vou completar 16 pontos altos contando com as 3 correntinhas e já volto. Já dei uma pequena adiantada, estou finalizando o ponto de número 16. Vou pegar o fio do anel mágico e vou puxar para ir fechando aqui o meu círculo. Aqui, pessoal, eu gosto de dar uma organizada para que o meu último ponto fique ao lado aqui das 3 correntes iniciais. Então, eu dei uma organizadinha aqui nos pontos. E agora, ao invés de finalizar fazendo aqui o ponto baixíssimo, eu vou finalizar alongando o pedaço aqui um pouco maior de fio. Vou cortar pra gente fazer a finalização disfarçada. Vou passar esse barbante aqui, ó, pela frente. E ao invés de vir na terceira correntinha, eu vou vir por debaixo aqui, ó, da correntinha do primeiro ponto feito de forma normal e vou buscar essa alcinha aqui para formar a última correntinha aqui dessa parte de cima. Agora, eu passo aqui pela frente, dou uma viradinha aqui. Aqui eu vou pegar, pessoal, nessa alcinha aqui, ó, da terceira correntinha e nessas 2 alcinhas aqui do nosso último ponto. E eu vou buscar essa laçadinha aqui pro lado avesso. Busquei, aqui vai ficar tudo organizadinho, não vai ficar mostrando o início e a finalização aqui, ó, dessa parte de cima. Vai ficar um círculo bem certinho aqui. Agora, a gente não pode esquecer de embutir o fio do anel mágico. Eu vou puxar mais um pouquinho para ficar aqui, ó, bem fechadinho. Vou aproveitar essas 2 pontinhas de fio para fazer o acabamento. Então, eu vou trazendo aqui o fio até chegar na direção. Já aproveito para dar um nozinho e vou acabar de embutir aqui. Agora, pessoal, que o nosso olhinho tá finalizado, caso você queira colocar um botãozinho, você pode colocar um botãozinho para ser um olhinho. No meu, eu vou utilizar o marrom café, mas se você quiser utilizar o preto, também pode. A gente vai fazer o anel mágico novamente, então eu passo aqui o fio debaixo do meu dedo, dou 2 voltas e firmo a pontinha do fio. Vou pegar a agulha, vou passar debaixo da primeira laçada, busco a segunda para dentro da primeira, giro e trabalho aqui uma correntinha.
Eu vou retirar meu dedo e agora, ao invés de subir com correntinhas, eu vou fazer pontos baixos. Eu não vou contar essa correntinha como um ponto. Eu vou trabalhar aqui pontos baixos. Que eu já fiz 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar aqui o fio do anel mágico. 7, 8. Finalizado 8 pontos baixos, eu vou puxar novamente o fio do anel mágico. Vou dar uma organizadinha, vou alongar para fazer aquela finalização disfarçada. Aí que eu vou cortar e a gente vai substituir aqui a correntinha, passando o barbante pela frente. Ao invés de vir no primeiro ponto baixo, eu vou vir na alcinha aqui, ó, do segundo ponto baixo e vou buscar a laçadinha aqui para fazer a última correntinha. Vou passar pela frente e vou passar nas duas alcinhas de trás do nosso último ponto baixo feito. E aí, é só buscar o fio pro lado avesso do trabalho. O meu desfio, eu vou fazer ele aqui novamente, tá? Que eu puxei e desfiou a linha. Passo pela frente, venho aqui atrás das duas alcinhas e vou apenas buscar o meu fio aqui. Dessa forma, essa parte de cima aqui, ó, fica toda organizadinha, fica só com as correntinhas aqui, ó, bem bonitinho. E agora, você vai escolher onde você quer colocar o olhinho. Se você quiser colocar mais no cantinho, se você quiser colocar no meio, o meu eu vou colocar ele aqui mais no cantinho. Se você quiser utilizar essas linhas aqui, ó, pra já prender aqui, você vem, vai buscar o fio e vai dar um nozinho na parte de trás, porque realmente essa parte vai ficar escondida, porque a gente vai usar a colagem aqui, ou com a técnica de fio de seda, ou se você não gostar, utilizar só cola de silicone ou cola quente aqui, depende do que você utiliza para sua colagem. Então, já vou aproveitar aqui, lembre de deixar aqui do lado direito, eu vou dar um nozinho, e aí eu vou pegar o fio de polipropileno para fazer a colagem com fio de seda. Bom, pessoal, agora eu acendi uma vela para fazer a técnica de colagem com fio de seda. Vou pegar a linha poli da Crochêtica, que ela é 100% polipropileno, para fazer a colagem com fio de seda, tá? Então, vou retirar o novelo aqui do rótulo. Esse daqui, pessoal, como ela é mais grossa, não precisa utilizar duas pontinhas de fio. Que eu vou retirar, então, um pedaço que eu acho que seja o suficiente para fazer a colagem. Já acendi a vela, né? Primeiro, eu vou colar essa parte aqui, ó. Se você quiser utilizar só uma cola de silicone, pode? Pode. Você vai colocar no fogo rapidamente, começou a queimar, você vem aqui e pressiona para fazer a sua colagem, tá? Tem que ser bem rápido para você não queimar o dedo. Eu não gosto de utilizar muita cola de silicone quando é pequeno, porque geralmente quando a gente tá com esmalte na unha, por exemplo, a cola de silicone acaba estragando todo o esmalte. E essa técnica aqui, gente, ela fica bem segura. Se você tiver medo, você pode utilizar um isqueiro para você fazer aqui a colagem, tá? Colei essa parte já do miolinho, agora eu vou colar aqui onde você preferir. Se você quiser colocar um pouco para baixo, um pouco aqui, eu vou colocar aqui nessa direção. Vou colocar a vela aqui mais próxima. Começou a colar. E vou colando aqui toda essa parte do olhinho. Quanto mais você fizer assim, mais bem colado vai ficar o seu trabalho. Bom, pessoal, já apaguei minha vela, já fiz a colagem aqui, já ficou bem coladinho.
No tapete da Ione, pessoal, não tem boquinha. Aí você fala, ah, Stefânia, eu quero fazer um sorrisinho. Vou mostrar para vocês como vocês podem fazer de forma bem simples. Lembrando que você pode deixar assim que tá prontinho, fica o tapete bem fofinho também. Eu vou pegar apenas uma agulha aqui de tapeçaria. Eu não vou fazer um bordado de correntinhas. Vou apenas fazer um risquinho. Aí você vê qual direção que você quer sair o seu risquinho aqui. Vem na parte de trás. Passa aqui por debaixo. Aqui você dá um nozinho para depois embutir a pontinha de linha que ficar. E aqui você vai vir por baixo. E aqui você vê o tamanho que você quer o sorrisinho. Se você quer pequenininho, se você quer maior. Aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, na primeira, segunda, terceira, na quarta carreirinha. Vou introduzir na cabecinha de um ponto. E aí fica como se fosse um sorrisinho, tá vendo? Ah, Stefânia, mas eu quero fazer uma voltinha aqui. Tem como? Tem. Você vem aqui, ó. Pega, por exemplo, 2 pontinhos a mais por baixo. Vê aqui pelo fundo. Estou dando sugestões, viu, pessoal? Você pode deixar sem. Vem aqui, vai começar a fazer aqui um risquinho. Como que você vai fazer um risquinho? Agora você vai fazer tipo um Uzinho. Vem aqui, por exemplo, e vai sair nessa mesma pontinha onde tá o fio. E aqui você vem e prende no mesmo lugar. Aí você faz um sorrisinho assim, ó. É uma sugestão, tá, pessoal? Caso você queira fazer sem, você pode deixar sem também. E aí, é só embutir o pedacinho de fio que ficou. Caso você queira fazer uma colagem aqui, ó, utilizando uma cola de silicone, você pode. Caso você não queira, você aperta aqui, ó, pra ficar mais certinho aqui o seu trabalho. Você deixa aqui da forma que você acha que vai ficar melhor o seu sorrisinho. Lembrando que isso aqui é opcional. Se você quiser fazer só o risquinho, você faz. Se você quiser fazer um bordadinho de correntinhas, eu dei apenas uma sugestão para vocês. Gente, espero que vocês tenham gostado demais desse passo a passo e que vocês tenham conseguido fazer. Fiquem todos com Deus e até uma próxima videoaula. Tchau, tchau!